Fala aí, pessoal, tudo bom? Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre como ser um estrategista na Bolsa de Valores. Se você não assistiu a primeira parte, aqui embaixo na descrição do vídeo está o link. Vai lá, assiste, depois vem aqui e continua com o conteúdo, beleza? Vamos para a aula, que ela está realmente muito boa e é importantíssimo que você assimile esse conteúdo. Olha só. Vou lembrar logo, antes de você começar a assistir esse vídeo, que é importante que você tenha visto a primeira parte dessa aula, que eu precisei dividir em duas, senão ia ficar muito longa. Se você perdeu a primeira parte, não faz ideia do que está acontecendo, vai aqui na descrição do vídeo, que vai estar aqui o primeiro link para a parte número 1, onde eu falo sobre ser um estrategista na Bolsa de Valores. É a única forma de você ganhar dinheiro por aqui. A gente terminou lá aquele vídeo eu comentando e mostrando uma operação que eu tinha feito um lucro e tal. Mas em termos teóricos daquele encontro, eu terminei mesmo o papo mostrando alguns caminhos. Lembra disso daqui, ó? Eu estava falando assim, ó, sobre existirem técnicas, trade system, estratégias, que são nomes que você dá para a mesma coisa. E eu comentei falando que eu tinha a minha, que era a estratégia Sakura, e aí tinham várias outras vertentes que você poderia seguir no seu estudo, price action. O outro era figuras de candle, o outro era figuras gráficas, o outro do outro lado era suporte e resistência, e lá para o outro lado, leitura de fluxo. E tem vários outros, né? Tem um monte. O meu ponto aqui nessa aula é comentar com vocês o seguinte: depois que você encontrou, que é o que eu falo na primeira parte do vídeo, que você encontrou o que te faz bem, o formato operacional, cada parte desse nosso leque é um formato de operações. Pode ser exatamente o que você buscava, ou ele pode te fazer muito mal. Fala, nossa, isso aqui não combina comigo e eu estou aqui tentando algo que não faz o menor sentido. Eu aprendi, mas eu continuo sem entender, eu não concordo com muitas coisas, eu não aceito perder dinheiro dessa forma, ou operar dessa forma. Então, cada um desses pontos nesse meu leque representa um formato operacional que você tem que descobrir se vale a pena entrar. Eu vou tentar rapidinho passar por alguns deles, assim, que eu me lembro de forma mais assim, resumida possível, tá bom? Por exemplo, no formato do leitura de fluxo, a característica desse tipo de operação é você ler o book de ofertas e o volume. A gente ignora um pouco o gráfico, não importa o que o gráfico está falando. O lance lá é ler para onde o volume do mercado, ou seja, o volume inserido dentro dessas barras, está dizendo. E com base nessa leitura de book, de volume, você toma partido de comprar ou vender. O grande objetivo de leitura de fluxo é você operar muitas vezes. Vou botar assim um quadrinho, vou fazer assim, vou botar assim, são muitas operações e a busca dessas operações são valores bem pequenos, então busca-se dentro dessas operações 50 pontos. É claro que você pode colocar o que você quer, mas é assim, 15 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos. O lado negativo dessa estratégia é que geralmente você perde o dobro do que você busca. É claro, de novo, você pode mudar, né? Você é o soberano da tua conta, você pode mudar isso. Mas o que eu estou te falando é que o normal dessa estratégia de leitura de fluxo é você fazer muitas operações no único dia, no único pregão, buscar pouquíssimos pontos. E se for perder, você acaba arriscando um pouco mais do que você busca. O suporte e resistência, ele é uma estratégia que, por pura e simplesmente, ele não te dá uma base para operar. Suporte e resistência, depois você vai ver aqui no canal, tem um vídeo meu contando só sobre isso. Suporte e resistência, ele te mostra mais engasgos no gráfico. Ó, tem um engasgo ali, tem um engasgo aqui, aqui pode ter um engasgo futuro, mas só a técnica suporte e resistência, ela tem muito pouca informação que você precisa na hora de operar. Porque as informações que você precisa, você já sabe, eu já falei aqui e vou repetir. Quando eu entro na operação, 2. Quando eu saio dessa operação com gain, 3. Aonde eu vou botar o meu stop? Vou botar assim, onde é o meu stop? Menos S. O stop inicial da operação. E 4. Quando eu vou movimentar o meu stop loss, ou seja, atrás do preço. Quando é hora de eu movimentar essas 4 perguntas, uma técnica para ser completa, ela tem que te fornecer. Então, só o suporte e resistência não tem. É claro que você pode fazer curso com alguém que tenha estudado isso e tenha, obviamente, respondido essas perguntas e vai te mostrar, olha, o caminho que eu encontrei é esse. Lá do outro lado, figuras gráficas. As figuras gráficas são aquelas figuras bem básicas que você pega em livros de análise técnica, que é ombro, cabeça, ombro,
são os triângulos simétricos, triângulo de alta, triângulo de baixa, canal, cunha. Isso são figuras gráficas. Toma cuidado, muito facilmente você confunde gráficas com de Kendo. A gráfica, como eu falei anteriormente no vídeo, ela lida com uma região inteira. Então, tudo que está acontecendo aqui vai criar uma figura, um ombro, cabeça, ombro, que é um oco, ou um triângulo, uma flama, uma bandeira. Isso é figura gráfica. Essa estratégia, ela te responde algumas perguntas dali. Por exemplo, quando você movimenta o stop, ela não vai te responder. Mas quando você entra onde é o seu stop e o seu gain, algumas vezes ela te responde. Ela tem uma dependência muito grande de criação desses padrões. Ela depende de criar. Simplesmente o mercado não criar, ferrou. Você não vai ter a operação por um bom tempo. Ou um grande problema dessa técnica é o desenho não estar uniforme com o que você aprendeu. Talvez seja o ponto mais fraco de figuras gráficas. Vamos supor que lá no livro seja assim, ombro, cabeça, ombro. Aí você tem a neckline, quando ele perde a neckline, você entra numa venda. Só que na hora de o mercado fazer isso, ele não está nem aí para o que está no livro. Ele faz uma coisa totalmente diferente, ele faz assim, e aí, você aqui é ombro, cabeça, ombro? É, não é? Aí vai ter gente falando que é, vai ter gente falando que não é. Às vezes o professor fala que é, você fala que não é, e você começa a discordar e cada um faz uma coisa. Essa distorção de criação do padrão do desenho, ela dá margem para muito problema. Esse foi um dos pontos que me cansou, sabe? Depois de muito tempo você operando isso daqui, eu comecei a ficar cansado de... Às vezes o desenho estava esquisito, eu entrava, tomava stop e ficava chateado. Pô, será que será mesmo uma figura? Será que não era? Aí ficava aquela dúvida danada. Aí eu falei, pô, cara, cansei. Chega uma hora que a gente cansa, né? Ela não tem como a gente saber quantas operações vai ter no dia. Pode ter uma, pode ter 10, pode ter nenhuma por uma semana, não tem como saber. Ela busca uma quantidade de pontos também indefinida, porque cada figura dessa vai te dizer, ó, essa figura ombro, cabeça, ombro aqui, você busca 300 pontos. Essa flâmula aqui, 150. Então, cada figura apresenta a sua busca de lucro e a mesma coisa para o stop. É indefinido. Cada figura vai te indicar uma quantidade de stop para aquela figura. Vamos para a próxima. Figuras de Kendo é bem parecido com figuras gráficas. A diferença é que ela junta pequenos pedaços dessa história que a gráfica teria que juntar um montão. Essas aqui são pequenos. Aqui tem a mulher grávida. Lá em cima pode ter uma estrela cadente. Aqui tem o Harami. Então você vê que às vezes um único candle representa já alguma coisa, ou 2 candles, no máximo 3 candles já te representam uma figura de candle. Martelo, martelo invertido, olha aqui, ó. Essa aqui é aquela tempestade à vista, Dark Cloud Cover. Então esse aqui pode ser interpretado por martelo, algumas pessoas vão interpretar, outras não, por conta desse pavio em cima. Essa aqui, bem parecido com a de baixo, tem esse leve problema de distorção de padrões. Você pode sim seguir a risca, porque como são desenhos bem presos, não precisam de muitos candles, ele aconteceu ali com 2, 1, 3 candles no máximo, você pode seguir a risca que está no teu livro. Tem uma literatura bem vasta em relação a essas figuras de candle. O problema delas se dá com essas pequenas distorções. Por exemplo, isso aqui é um martelo ou não é, porque tem um pavio mais em cima? Eu, por exemplo, não aceitaria. Para mim, o martelo não pode ter nada para cima. Uma outra galera aceitaria. Tem algumas coisinhas que atrapalham, criam esse ruído. No passado eu utilizei muito isso aqui, muito figuras de candle, junto com figuras gráficas. Eu operava os dois. A gente também vai se cansando. O problema das figuras gráficas que eu encontrei é que, juntamente com essas distorçõezinhas, a gente não tem uma resposta clara de saída da operação, nem ferrando, ela não te fala isso, ela te fala quando você entra. Exemplo, vamos supor que aqui tivesse realmente tem uma mulher grávida, algo assim, você entra na abertura do próximo candle, então a gente entraria aqui. Isso ele te fala, olha, você entra na abertura do próximo candle, a formação da minha figura de candle. Legal, mas e a proporção relação risco e retorno? Não fica desequilibrada? Eu entrando aqui, significa que, olha só, se eu entrar aqui, para a figura eu já tenho 600 pontos de distância, vale a pena? Outra coisa que ele não te fala, e o stop, onde fica? Ele não te diz. A estratégia em si não te fala. Você vai escolher onde você vai ficar o teu stop. E outra, como você move o stop no 0 a 0, ela também não vai te falar. Ela pura e simplesmente, de forma simplista, te fala. Você entra ali. Pontos. Fez a figura, você entra, acabou. Qualquer resposta às outras 3 perguntas, onde é o gain, aonde eu boto o stop loss, onde eu movimento o meu stop atrás do gain, é algo pessoal. É alguém que estudou, é alguém que treinou, é alguém que perdeu um tempo para descobrir o que valia a pena. Eu acabei respondendo essas perguntas, mas não ficou muito o que eu queria. O foco aqui então é, mesma coisa de baixo.
muitas operações ou não, depende do mercado. O gain indefinido, a gente não tem como saber o que essas figuras vão dizer. Esse aqui é mais indefinido ainda, eu vou botar até um quadrado aqui, um indefinido ao quadrado. Porque embaixo a indefinição é pelo tipo de figura e tamanho. Por exemplo, tem um triângulo simétrico. Então você vai projetar esse triângulo, você pode projetar esse triângulo para cima. Então você sabe que a maior parte do triângulo provavelmente é o que vai ter quando você entrar numa compra, é essa projeção do seu gain. Na figura de candle, ele não diz nem isso, entendeu? Lá na figura ele só fala, entra aqui que pode rolar uma reversão de tendência. E aí você não tem ideia de quão grande pode ser ou curta essa tendência vai ser. Então é bem indefinido. O stop também é indefinido, a gente não tem como saber como vai ser o stop, a menos que você queira, por livre e espontânea vontade, descobrir. Eu vou botar meu stop aqui, eu vou botar o stop na mínima da onde foi feita a figura, algo desse tipo, tá bom? O price action. Price action é a ação do preço. Ele é um pouco de figuras de candle, mas ele tem umas figuras de candle dele. É uma estratégia um pouco mais assim complexa do que simplesmente você olhar padrões de candle. Tem algumas coisas a mais. Ele sim vai responder quando você entra, ele responde quando você bota o teu stop. Algumas vezes, não é sempre, ele vai responder quando você sai da operação, não é todo o padrão que vai te falar. E quando você move o seu stop, ele não te diz. Então ele de forma alguma vai te falar, olha, saia, move o seu stop aqui. A menos que, de novo, alguém tenha perdido tempo, for te ensinar, ou você mesmo. O foco do price action, você tem sim, de novo, uma quantidade indefinida de operações por dia. Você não faz ideia de quantas operações vai ter. Vai depender do tipo de mercado e da criação ou não dos seus padrões. O gain é indefinido, não tem um gain fixo. E o stop também depende muito do tipo de padrão que você vai usar. É uma outra estratégia que você pode seguir se você achar que é interessante você seguir por ela. A minha técnica que eu batizei de estratégia Sakura foi o meu recomeço, porque esse nome Sakura lá para o povo japonês trata de recomeço, de renovação. É um período de renovação. Essa é uma das explicações para esse nome, que existem várias. Eu me peguei a ela, porque para mim fez muito sentido, né? A minha técnica, ela é mista. O que significa quando a gente fala uma técnica mista? Existe dentro dela, quando você vem aprender, existe padrões de comportamento do gráfico. O gráfico tem que criar tipos de padrões de comportamento. Igual lá o ombro, cabeça, ombro, sabe? Ele tem que criar desenhos padronizados que vão levar você a comprar ou a vender. Ao mesmo tempo que existem desenhos padronizados, eu uso retas. Lembra que eu te falei na aula anterior que eu peguei um pedaço do suporte de resistência, porque valia a pena? Então eu utilizo retas de suporte e resistência, aonde o mercado chegando nela e travando pode me dar uma compra ou uma venda. Lembra do caso da operação que eu mostrei no vídeo anterior? Foi uma compra que eu fiz e tive 1.000 e tantos de gain. Com isso, eu fui passando por todos esses cenários aqui, né, leitura de fluxo, suporte de resistência, price action, figuras de candle, figuras gráficas e tantos outros que eu nem estou comentando. Eu comecei a entender que para ganhar dinheiro no mercado da forma que eu queria, eu realmente tinha que construir algo misto, eu não podia ficar limitado. Lembrando do que falei na aula passada, além de eu ter padrões de comportamentos pré-definidos, ou seja, desenhos dos candles e do gráfico, eu tenho suporte e resistência, eu ainda utilizo diferentes tipos de gráficos para enxergar o mercado sobre ângulos diferentes, espectros operacionais diferentes. Vou lembrar vocês de novo, ó. Esse aqui é o gráfico de minutos, mas a minha técnica, a gente também tem o gráfico de Renko. Na minha técnica, a gente tem o gráfico de pontos. Na minha técnica, a gente tem o gráfico Kaji. São 4 tipos de gráfico, como se fosse uma lente de uma câmera. Cada lente na câmera, ela vai olhar e vai tirar uma foto com uma forma diferente, né? De um ângulo diferente, com uma resolução diferente. Isso aqui é exatamente um formato que eu entendi que era importante existir na minha mão para que, se tivesse necessidade, eu pudesse olhar e falar assim, eu preciso agora mudar gráfico. Então, no Kaji não está tendo? Então, eu vou lá no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto não está tendo? Então, eu vou no gráfico de 21R. E 21R não está tendo? Então, eu vou lá no gráfico agora de 40 pontos. E eu vou passeando até achar, olha só, padrões de comportamento como esse, padrão de comportamento como esse, padrão de comportamento como esse, para me dar compra ou me dar venda. Então a minha técnica, além dela ser mista, ela tem uma leitura de vários aspectos, várias lentes diferentes para a gente descobrir operações. Ela também, obviamente, trabalha com uma busca de lucro indefinida, vai depender do que você está usando, do tipo de operação e do gráfico que você está usando, como também tem padrões pré-definidos de lucro.
Então a pessoa pode sair sempre com 100 pontos. Tem padrões, eu vou ter que aumentar aqui, tá? Pode ter 200 pontos, pode ter 400 pontos. Então cada operação tem que te dar isso. Ou indefinido, ou 100, 200, 400 pontos e por aí. 600, aí vai. A gente busca no dia, vou ter que fazer mais para cá, a minha estratégia tem bastante coisa para falar. Eu vou fazer assim, ó, botar para cá. A gente busca no dia, não existe uma pré-definição de quantidade de operações, como no Scalper você tem lá, eu falei mais ou menos, você opera 30 vezes, 10 vezes por ali. Aqui não existe uma quantidade pré-definida. Às vezes não tem nenhuma operação, mesmo com tudo isso que eu estou mostrando. Às vezes tem uma operação, às vezes tem 2 operações, às vezes tem 3. Vai depender realmente do tipo de gráfico que você está usando e o valor do gráfico. Por exemplo, olha, vou mudar ali, ó. Tem gente que usa o 11 Renko, que é um gráfico mais rápido. E, geralmente quem usa o 11 Renko é uma galera que, por exemplo, só tem meia hora para operar, tem 1 hora para operar no dia. Eles precisam de gráficos mais rápidos. E isso, obviamente, vai impactar na quantidade de operações que você busca no dia. Eu, como uso gráfico maior, períodos mais pesados, eu tenho menos operações. O meu objetivo é operar cada vez menos. Isso é o que me faz bem. Eu tenho gráficos maiores porque quero operar cada vez menos. A parte negativa da estratégia, vou botar aqui, vou tentar encaixar aqui, bem pequeno para não ficar tão bagunçado. Ela é sempre igual à sua parte positiva. Esse é um ponto a favor do que eu criei. Eu vou botar assim, um igual. Ó, um igual. Significa que, se você está lá buscando um gain indefinido, vamos supor que indefinido seja de 600 pontos, você está arriscando 600 pontos. Um gain indefinido de 150 naquela operação vai ser de 150. Ah, o seu gain é fixo de 100 pontos, o prejuízo tem que ser de 100 pontos. O seu gain é fixo de 200 pontos, o prejuízo de 200 pontos. A balança tem sempre que ser equilibrada, 1 para 1. É o que você tem que aceitar como mínimo. Eu vou ganhar 100, arrisco perder 100. Vou ganhar 200, arrisco perder 200. Vou ganhar 400, arrisco perder 400. Esse foi o caminho que eu descobri depois de muitos anos, que me fez bem. Esse foi o caminho que me faz ganhar dinheiro. Esse é o caminho que, se você no futuro for fazer um curso, se aprofundar em tudo que eu tenho para te ensinar, é isso que você vai aprender. Pois bem, aonde eu quero chegar com essas 2 aulas? Eu falei tudo isso para chegar nesse momento, no momento mais crítico de todas essas 2 aulas. Depois que você se identifica com o que te faz bem, com o que você gosta, principalmente, gente, quando você estiver nessa passagem, nessa caminhada no que você curte, curto Estratégia Sakura, curto Price Action, curto sei lá o quê, conta simulada, né? Teste e reteste em conta simulada, nada botar do teu dinheiro para você se descobrir, não faz sentido nenhum. Depois que você se descobriu, é aqui que eu quero chegar. Vou apagar tudo isso. Dali em diante, você se fecha nesse pequeno mundo e você nunca mais vai abandonar ele. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias passam a ser o mesmo dia. Você simplesmente vai emendar um no outro, mas nunca vai mudar a sua forma de operar. Vou dar exemplos. A minha técnica, então, teria aqui já um ponto de compra, outro ponto de compra aqui, aqui talvez um ponto de venda, aqui talvez um ponto de venda. Nesse gráfico de minutos. Significa, então, que para eu entrar numa compra, eu tenho que esperar o mercado chegar aqui para ele dar uma compra. Se ele não quiser, ele tem que bater lá embaixo para me dar uma compra. Se ele não quiser, ele tem que subir, como fez aqui, para me dar uma venda. Se não, ele sobe lá em cima para me dar uma venda. Você começa a entender que você criou armadilhas, pontos chaves, isso obviamente com a minha técnica, cada técnica tem o seu formato, mas na minha a gente criou pontos chaves, tem gente que chama de armadilhas, aonde não é mais você que fica atrás do mercado, mas é o mercado que fica atrás dos teus pontos chaves. Perceba só, eu tenho 4 pontos chaves, 1, 2, 3, 4, e eu preciso só esperar o mercado chegar até eles, e quando ele encostar nesses pontos, ele me dá compra ou venda, dependendo de como ele chega lá. Vamos para o gráfico Renko, por exemplo, lá no 21R. 21R, olha só, eu tenho retas aqui, eu tenho outra reta aqui, eu tenho uma reta aqui, e pronto, é isso que eu tenho. Olha só, pontos chaves de novo, aonde se o mercado encontra essa reta, ele pode me dar uma venda. Se ele encontra de cima, pode me dar uma venda. Se ele resolve cair, ele pode me dar uma compra. Se ele não faz nada disso, eu só espero, eu só aguardo. Aí eu mudo de novo o aspecto de mercado. Se ele não está dando nada, vamos lá. Gráfico de 20 pontos. Gráfico de 20 pontos. Eu tenho uma reta aqui, eu tenho agora outra reta lá em cima. Olha, que já travou o mercado. Eu tenho uma reta aqui e eu tenho uma reta aqui. E agora eu tenho outra reta aqui. Então, ó, o gráfico de pontos já me deu uma possível venda aqui. Ó, ele não conseguiu bater e deu venda.
Aqui ele já deu uma outra compra. Se eu quisesse fazer, eu podia vender e podia comprar. Eu acho que está um pouco curto, né? O espaço está bem pequeno para fazer isso, então eu deixaria passar. O meu ponto é esse. Você que está aqui me ouvindo, que está estudando, que tem que focar no estudo, depois que você segue a linha desse estudo, você se descobriu e agora essa é a sua linha temporal, do marco zero, você não sabia o que você queria estudar. Pô, eu quero estudar isso? Primeira coisa, nada de desvio. Qualquer desvio do teu caminho, do teu estudo, é uma perda de tempo enorme, porque você vai começar a misturar uma porção de ideias, uma porção de coisa. Isso é bem ruim. Então, nada de desvio. Gostou de uma coisa? Fique bom. Seja um especialista naquele assunto. 2. Aprendeu a técnica, virou um especialista? Marco 0, marco 1, marco 2. Aprendeu a técnica, virou um especialista? Dali para frente, você nunca mais sai do que a técnica diz. Se a técnica diz, você entra numa operação, vou dar exemplo, você entra nessa compra. Essa compra aqui, por exemplo, deixaria 2 barras de stop. Então, 1 barra, 2 barras de stop. E, como eu te falei, para igualar, você tem que buscar 2 barras de gain. Senão, não é minha técnica. É qualquer bagunça por aí. Sair da técnica é exatamente isso. Você entra na compra, mas você resolve sair com 1 barra só de gain. Você fala, quer saber? Eu vou entrar nessa compra aqui, mesmo utilizando a estratégia Sakura do Leonardo e tendo aprendido, feito o curso, foi parado com ele na sala, eu entrei nessa compra, usei 2 barras de stop, meu stop está aqui, menos S, mas em vez de eu buscar 2 de gain, eu vou sair só com uma que já me basta, eu não aguento ficar com muito. Isso é sair da estratégia, isso de novo, olha, é buscar um outro caminho, um outro caminho, um outro caminho. E aí, qualquer variação que você faça no que você aprendeu, são caminhos que de duas uma, ou o professor já trilhou e vai te falar, pode parar que você vai se ferrar. Então, esse caminho aqui, eu vou chamar de caminho A. Se você usar 2 barras de stop para ganhar uma, você vai se ferrar. Como eu sei, eu já fiz isso. Então, eu chego para você e falo assim, pode parar. Isso aqui não vai dar certo não. Para, porque esse caminho eu já percorri. Ou 2... é um caminho que o professor não percorreu. Vou dar um exemplo. Você pega a minha técnica e quer conciliar ela com banda de Bollinger. Eu não fiz isso. Eu não senti necessidade. Mas você bota lá a banda de Bollinger e fica no desenho mais ou menos assim, certo? Se você descobrir um caminho que você curtiu e financeiramente é válido, você pode falar, olha, pô, eu tentei o caminho, agora estou no caminho T e ele com banda de Bollinger é legal. Não tem problema nenhum. Só entenda que para chegar nesse ponto e ficar muito bom, você tem que testar. Isso é uma saída do que seria a rota correta para você seguir? É, mas é uma saída consciente? Você está estudando, você está treinando na conta simulada, validou para ver se vale a pena? Então tá bom. Ser um estrategista na Bolsa de Valores, depois que você saiu do marco 0, foi para o marco 1 e se encontrou o que você quer estudar. Seguiu no estudo bonito. Chegou no marco 2, você ficou muito bom no quesito estudo, conceito, na teoria. A prática você se mantém igualzinho e fiel ao que tem que ser feito. Você está lá. Você chega agora no marco 3, que é um marco muito importante, que era o que eu estava falando. Todo dia, a partir de agora, vai ser um dia igual. Você não opera mais no seu emocional. Você está triste, você está feliz, você está chateado, você está melancólico, você está depressivo, não importa. O mercado vai dizer o que tem que fazer. Você vê, pouco importa para mim se eu estou aqui super triste, se eu estou de saco cheio de quarentena, não aguento mais, a gente não aguenta mais. Fato é que bateu na reta é compra. Bateu na reta é compra. Bateu na de cima é venda. E eu faço isso de forma precisa. Bateu na de baixo é compra. Bateu lá embaixo é compra. A gente começa a fazer todos os dias a mesma coisa. Igual acordar e dormir, a gente vai só marcar setores, marcar níveis. Ou, como eu te falei no meu caso da estratégia Sakura, que temos sim padronizações de comportamentos do gráfico, desenhos do gráficos. Esperar por esses desenhos. Olha um deles aqui. Com isso, você começou, aí sim, depois de tudo isso, a entrar aonde você começa a virar consistente. Só aqui, ó, depois da terceira barreira, ou quarta, se a gente considerar o marco 0 como uma barreira também, né? Marco 0, aí a primeira, a segunda, a terceira seria a quarta. Esse é o caminho que provavelmente você deseja viver hoje. Só que esse é um caminho onde você tem ainda 4 barreiras na tua frente. Primeiro, se achar. O que você quer por aqui? O que você está querendo? O que você quer estudar? Depois, estudar. Porque estudar não é fácil, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita seriedade, né? Depois que você estuda, começa a praticar e praticar exatamente como foi estudado, sem criar caminhos paralelos que você não sabe aonde esses caminhos paralelos eles vão te levar. Você não faz ideia. Como eu disse, algumas vezes o professor, se for uma pessoa muito conceituada de mercado, tem muitos anos de experiência, ele pode ter trilhado e te falar, ó, pode parar que vai dar merda.
Pode parar que antes que você perca seu dinheiro, eu já perdi indo aí, volta. O caminho onde você quer chegar é o caminho da consistência. Você se achou lá no começo, depois você estudou o que você queria e o que te fazia bem, você treinou e se dedicou a operar exatamente como estudou, e agora você faz tudo exatamente igual. Virou uma mesmice, entendeu? Mas é uma mesmice boa. Não é pelo lado ruim dessa palavra. É cara crachá. Aconteceu, eu faço isso. Não aconteceu, eu não faço nada. Dia após dia você faz assim. Olha o mercado com esses olhos, sem criar subterfúgios, sem criar caminhos paralelos, seguindo direto nessa estrada para todo o infinito para frente. Quando você chega nesse caminho, você entende que o grande desafio aqui nessa estrada de tijolos amarelos, onde você já aprendeu tudo e a coisa está andando, é o seu psicológico. A tua cabeça é o que vai pesar mais aqui. Uma caixinha de surpresa na tua cabeça. Por quê? Aqui começam a ter aquelas dúvidas, umas bizarrices, mais ou menos assim, ó. Vou te expor algumas coisas que eu sofro no meu dia a dia. Vamos supor que você esteja 3 meses positivo. Vamos supor que você já tenha 15 operações sem tomar um stop. A tua cabeça começa a falar assim, agora você vai tomar stop, hein? Será que você vai tomar stop agora? Será que agora você vai tomar stop? A verdade é que a gente nem tinha que estar pensando sobre isso. Dane-se se você tomar stop. Você sabe que é normal. Mas nós somos seres humanos, a nossa cabeça ela é danada. A grande diferença entre eu e você não é só o fato de eu ter experiência, não é o fato de eu não ser confrontado com esses pensamentos. A grande diferença é como eu lido com esses pensamentos derrotistas. Esse pensamento é um pensamento derrotista, todo mundo tem. A diferença é que eu lido com eles de forma exemplar. Eu fico pensando assim, por que eu estou pensando se vai ser o meu próximo game? Dane-se se eu estou 15, 20, 50 operações positivo. Que ótimo que foi assim. Se essa for a da vez, não tem problema. É normal, em alguma hora eu sei que eu vou perder. Em alguma hora eu sei que eu vou tomar um stop aqui, outro stop ali. Se eu cheguei até aqui sem tomar stop, poxa, que trabalho bem feito, hein? Saca? Muito bem. Porque nenhum engenheiro, o cara levanta um prédio, levantou outro prédio, construiu, desenhou. Aí, será que a cabeça dele fala assim, será que aí seu próximo prédio vai cair, hein? Tu vai errar no cálculo e vai cair tudo? Será que ele pensa assim? Ou ele está tão vidrado em calcular bem aquele trabalho, em fazer bem aquele trabalho, que ele não dá ouvidos a esse tipo de pensamento. Se o prédio vai cair, ele vai trabalhar para isso não acontecer. É óbvio. A gente aqui também. A gente não liga para esse tipo de pensamento. Mas isso, geralmente, você vai vivenciar nesse caminho aqui. É o caminho depois que você se achou, depois que você estudou o que queria, depois que você começou a praticar e a usar exatamente o que queria. E ali você começa a ver que todo dia tem que ser igual, você não muda mais, não muda tipo de estratégia, não faz essas loucuras que vocês fazem por aí. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma compra agora, comprei, o mercado estopou. Poxa, estopou, eu estava com 10 contratos, ai que raiva. Então eu vou inverter minha mão, eu vou entrar agora com 20 contratos e vou fazer uma venda com 20 contratos que eu preciso recuperar. Isso é sair da estratégia. Isso é sair de tudo que você estava trabalhando, de todo o caminho que você veio trilhando, tudo que você veio fazendo, você está abandonando e criando uma nova vertente para você, que muitas vezes vai te levar, a grande maioria das vezes vai te levar para ambientes que você não conhece e geralmente ambientes desastrosos. É só de inverter a mão, fazer preço médio, porque a operação tá ruim, eu vou continuar comprando até isso aqui melhorar. Ou então, tem gente que faz assim, então eu não vou mais usar a minha estratégia não, essa técnica toda aqui, não. Eu vou fazer agora outra operação usando uma outra técnica. Todas as vezes que você muda, você tá criando caminhos paralelos que vão te levar em ambientes ruins. Não esqueça isso. Eu espero que nessas 2 aulas eu tenha conseguido te passar isso aqui. O assunto é longo, eu sei, gente. Podia durar ainda mais 20 aulas. É muita coisa que a gente tem para falar. Estudar não é fácil. Eu tenho muito conteúdo dentro da minha cabeça. Tenha calma, aos pouquinhos eu vou passando. E, obviamente, se você quiser mergulhar num curso, porque aí tá tudo lá no curso, né? Tem mais de 60 horas de aulas teóricas, mais umas 20 horas de aula prática, é coisa para burro. Mas esse ponto de você se mergulhar, foi o que eu te falei, é marco zero. Você tem que saber que é isso que tu quer. Porque dali, para todas essas etapas serem preenchidas na tua vida e ultrapassadas, no marco zero onde você se encontra, tem que ter a seriedade no estudo. Não adianta você entrar num curso do peso que é o meu, por exemplo, que são muitas horas aula, muita coisa e muita informação, se você já não sabe que é exatamente isso que eu quero. Porque passa a ser prazeroso você estudar. Esse é o lance. Você tem que ter prazer em estudar
assim como você vai ter prazer em utilizar e em operar isso para todos os outros dias da tua vida futura. Um grande abraço, espero ter te ajudado. Até a próxima. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.